Olá, turma maravilhosa! Tudo bem com vocês? Teremos mais uma aula remota e vamos falar sobre os tipos de misturas e ressaltar as suas fases. Então, nós vamos iniciar aqui com esse slogan lindo do Maria Silvia, olha que beleza. Aí temos aqui o slogan das ciências interativas, das misturas homogêneas e heterogêneas, né? São os líquidos aí de cores, um azul mais forte, outro mais menos forte. E vamos lá, vamos saber aqui mais o que é mistura. Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, nós temos a água mais a areia, que vai formar a lama. Com certeza vocês já fizeram essa experiência. É um tipo de mistura. Substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, a água, que tem a fórmula H2O, o gás oxigênio, o O2, os açúcares, que é o C6, hidrogênio 12, o O6. Há vários tipos de mistura que fazemos todos os dias sem percebermos, isso é verdade. Na cozinha, ao fazer o almoço, água mais sais, mais proteínas, forma o bife. Sabemos bem que a carne ela contém tanto água, proteínas, e você coloca o salzinho na água também. E tem os sais também, naturalmente. No lanche da escola, então nós temos, né? Eu amo frango com arroz, muito bom. Nossa, esse lanche é imperdível, esse lanche. Água, mais sais, mais vitaminas. As frutas, então as frutas ela contém, ela contém essas substâncias, né? Que é a água, os sais e as vitaminas. E a transpiração, quando nós transpiramos, nós eliminamos, excretamos a água mais sais, que é igual ao suor, ok? Então, é interessante falar, mas o que é uma mistura? A mistura ela está relacionada não só com os líquidos, mas também com a mistura gasosa e sólidas. Então, existe misturas líquidas, que é água mais sal, água mais açúcar, água mais óleo. A gente faz essas experiências, né, que nós vamos logo ver adiante. Também há misturas gasosas, nossa atmosfera, o gás oxigênio, mais gás carbônico, mais gás nitrogênio e outros mais. E temos também, então aqui tá mostrando, né, quando o mergulhador ele tá vestido com todo um aparato, ele tem aquele tubo de oxigênio para ele poder respirar na água, porque vocês sabem que nós não temos essa capacidade de respirar no fundo do mar, né, nos oceanos, enfim, e só fora da água. Então precisamos do oxigênio. Aí tem o gás de cozinha, que contém oxigênio, aí os balões, nitrogênio, gás de nitrogênio, e temos além das misturas sólidas, como por exemplo o aço, que é feito com qual misturas? Com o ferro, mais o carbono, mais o sílico, mais o enxofre e mais o fósforo. Então, vamos aqui por uma experiência bem facilitadora. Então, qual seria o conceito das misturas homogêneas? Só recapitulando. Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Exemplo, a água mais açúcar. Então, a água ela é um solvente que ela tem capacidade de dissolver o açúcar e você não consegue perceber o açúcar naquela água. Então, essa é uma mistura homogênea. Vamos aqui para a água mineral. Homogênea também, né? Que é uma mistura que você não consegue perceber essa separação entre essas substâncias, que é água e sais minerais. Então, a água mineral, ela contém sais minerais, só que você não consegue visualizar, mas está inserido lá na água. Aí nós temos exemplo de mistura homogênea, que é o álcool com água. Então, o álcool, ele se mistura perfeitamente com a água do copo, de tal modo que não se consegue distingui-las. Isso é verdade. Não conseguimos distinguir de forma nenhuma. Então, se eu, por exemplo, não avisar para ninguém pegar um copo de água e inserir o álcool e misturar, então a pessoa que vai olhar vai pensar que ali só tem água, mas na verdade tem outra substância que é o álcool. É uma mistura homogênea, porque eu não consigo visualizar essa mistura. Vamos agora aqui para as misturas heterogêneas e falando também das suas fases. Então, heterogênea é quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Exemplo, o óleo e a água. Tem duas fases. E o óleo ele fica aí em cima e a água embaixo. Por que isso acontece? Por que o óleo ele fica depositado
em cima e não embaixo, porque o óleo ele é menos denso do que a água, ou seja, ele é mais leve do que a água. Então é por isso que ele fica em cima. Aí vamos aqui também para outro exemplo, que é a gasolina mais a água. Então, também é uma mistura heterogênea, a gasolina fica em cima, a água embaixo, e aí a gasolina é menos densa do que a água, por isso que ela é mais leve do que a água, ela fica na parte superior. E por mais que você misture, ó, tem uma garrafinha aqui, você pode balançar, 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 mas a gasolina vai ficar em cima e a água embaixo, ok? Aí vamos voltando aqui, isso corresponde a duas fases, tá? Então, vamos aqui para outro tipo de misturas heterogêneas. Aqui, agora com 3 fases, óleo, água e areia. Então, temos aqui o óleo, que é menos denso do que a água e menos denso do que a areia. Temos a água, e a areia. Então, a areia ela é mais densa. Ela é mais densa do que a água. Por quê? Porque ela é mais pesada. Seus materiais, suas partículas são mais pesadas do que a água. Por isso que ela fica depositada aí embaixo. E a água ela é mais leve do que a areia. Porém, o óleo é mais leve, é menos denso do que a água. Ou seja, o óleo é menos denso do que a água é menos denso do que a areia. E aqui nós podemos visualizar 3 fases e com essas características podemos dizer que são misturas heterogêneas. Temos aqui também outro exemplo de misturas heterogêneas que a gente consegue perceber, visualizar com clareza. Nós temos aqui a ferragem, a água e a areia. Como eu falei, a areia ela fica depositada no fundo porque ela tem partículas mais pesadas a sua densidade em relação à água. E também a serragem, ela é leve, ela é menos densa do que a água, ela fica na parte superior. Então, é isso. E contém quantas fases? 3 fases. Aí nós temos aqui agora, falando sobre as misturas ainda classificada em 2 tipos. Heterogêneas, quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Exemplo, granito. Estamos dando exemplo aqui do granito, que o granito ele tem a mica, que é essa constituição, essa partícula escura, pretinha. Ela contém nesse mesmo granito, tem o feldespato, que é meio rosinha, e tem o quartzo, que é digamos assim, clarinho, quase branco. Então, essas 3 misturas, esses 3 componentes, a mica, o feldespato e o quartzo, forma no granito, que é feito para mesas, balcões, que é muito lindo e não existe só com essas 3 cores, existe com outros componentes que formam o granito, assim, preto com cinza, com branco, aí 2 colorações de branco, de quartzo, e existe vários tipos. Então, esse tipo de mistura é chamado de heterogênea. Então, é isso, queridos alunos. A nossa aula terminou. Eu vou passar uma atividade de 5 questões para vocês responderem baseado-se nessa aula remota. Então, fiquem todos com Deus e até mais uma aula remota. Um forte abraço!